A profecia das 10 nações, elas estão surgindo hoje. Imagine isso, a Bíblia previu uma coalizão de 10 nações que subiriam ao poder no fim dos tempos. Agora, e se eu dissesse que poderíamos estar testemunhando essas nações começando a se formar agora mesmo? Poderíamos estar vendo a profecia se desenrolar diante de nossos olhos. Fique comigo até o final deste vídeo, porque você logo verá que isso não é apenas um conto da história antiga, está acontecendo em tempo real hoje. Esta profecia se origina diretamente da Bíblia, com insights cruciais encontrados nos livros de Daniel e Apocalipse. Em Daniel 7, encontramos uma visão de uma besta aterrorizante com 10 chifres. Apocalipse 17:12 esclarece ainda mais, afirmando, os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas que por uma hora receberão autoridade como reis junto com a besta. Esses 10 reis representam 10 nações ou líderes que surgirão durante o fim dos tempos, unindo-se sob o reinado do Anticristo para estabelecer um sistema global que, em última análise, se rebelará contra Deus. Mas aqui está a pergunta urgente, já estamos testemunhando os estágios iniciais desta profecia se concretizando. Vamos explorar a visão de Daniel no capítulo 7 mais profundamente. Daniel vê 4 bestas, cada uma simbolizando um reino, mas a besta final é diferente das outras, mais poderosa, mais aterrorizante e tem 10 chifres. Esses chifres são simbólicos de 10 futuros reis ou nações, mas isso não é tudo. Em Apocalipse 17, o apóstolo João também testemunha uma visão de 10 chifres, e esses chifres se alinham diretamente com a representação de Daniel. Juntas, essas visões apontam para uma futura coalizão, um grupo de 10 líderes que surgirão durante o fim dos tempos. Mas a questão permanece, já estamos vendo essas nações formarem alianças hoje. Vamos nos aprofundar mais nisso. Agora, é aqui que as coisas começam a ficar ainda mais convincentes. Na visão de Daniel, ele observa um pequeno chifre surgindo dentre os 10, falando arrogantemente e tomando o controle. Este pequeno chifre representa o Anticristo, que usará o poder dessas 10 nações para estabelecer seu governo global. No entanto, há uma reviravolta fascinante. Embora as 10 nações possam parecer unificadas na superfície, elas são na verdade frágeis, como a mistura de ferro e argila vista na estátua de Nabucodonosor de Daniel 2. Essa fragilidade poderia ser a chave para identificar essas nações hoje. Fique comigo, porque estamos prestes a conectar alguns pontos importantes. Vamos fazer uma pausa aqui e refletir um momento, o que essa profecia significa para nós nos dias atuais. Examinamos a profecia em si e as imagens vívidas em Daniel e Apocalipse, mas e o mundo como ele é hoje? Essas 10 nações já poderiam estar formando alianças, construindo a base para que essa profecia ganhe vida diante de nossos olhos. Vamos conectar os pontos. Ao longo da história, vimos impérios e alianças surgirem e caírem, da Babilônia a Roma, mas nenhum conseguiu alcançar a unidade global total. No entanto, algo notável começou a acontecer no último século. O mundo começou a encolher, não em tamanho físico, mas em conectividade, por meio de avanços na tecnologia, comércio e crises globais que forçaram as nações a colaborar de maneiras que nunca vimos antes. Após 2 guerras mundiais devastadoras, testemunhamos a criação das Nações Unidas, uma organização projetada para preservar a paz e a segurança em todo o mundo. Logo depois, a União Europeia surgiu, seguida por várias outras coalizões, cada uma com o objetivo de aproximar as nações. Mas essa unidade crescente poderia ser um sinal de algo ainda mais significativo. Alguns apontam para a União Europeia ao discutir a profecia das 10 nações. Por quê? Porque a UE parece espelhar algumas das imagens encontradas na visão de Daniel. Começou como uma parceria econômica, mas rapidamente se transformou em uma aliança política e militar com influência de longo alcance. É aqui que fica intrigante. Alguns estudiosos argumentam que a estrutura da UE, forte em algumas áreas, mas fraca em outras, se assemelha à mistura de ferro e argila na estátua de Nabucodonosor. A UE é uma aliança poderosa na superfície, mas divisões internas a tornam inerentemente frágil. Poderia ser esta a base para a coalizão das 10 nações sobre a qual lemos na profecia. No entanto, a UE não é o único ator no cenário geopolítico atual. Também estamos vendo o surgimento de alianças regionais na Ásia, como a ASEAN, e na África, com a União Africana. O Oriente Médio é o lar da Liga Árabe. Cada uma dessas alianças está ganhando influência, moldando economias e até mesmo formando parcerias militares. Poderia uma ou mais dessas regiões dar à luz as 10 nações previstas na profecia? É certamente possível. A Bíblia não especifica quais nações formarão essa coalizão, apenas que elas se unirão sob a liderança do Anticristo. À medida que essas alianças continuam a crescer, podemos estar testemunhando os estágios iniciais do cumprimento da profecia. Há outro elemento a considerar: crises globais estão acelerando o impulso pela unidade. No entanto, essa unidade tem um preço: soberania. Apocalipse 17:13 nos diz: eles têm um propósito e entregarão seu poder e autoridade à besta.
Poderiam as crises globais em andamento ser o próprio catalisador que leva as nações a entregar sua independência em troca da promessa de paz e estabilidade? E se isso acontecer, a quem essas nações recorrerão para obter liderança? As peças do quebra-cabeça estão começando a se encaixar, mas o que vem depois? Poderia surgir um ponto de inflexão que obrigaria essas 10 nações a se unirem. Vamos analisar os fatores econômicos em jogo. Alianças comerciais se tornaram a espinha dorsal da cooperação global, mas essas mesmas alianças também criam dependências. Pense nisso, quando os países dependem uns dos outros para bens e serviços essenciais, é apenas uma questão de tempo até que essas redes comerciais comecem a influenciar a política e até mesmo as estratégias militares. Por exemplo, a União Europeia é mais do que apenas livre comércio, ela tem sua própria moeda e políticas que impactam milhões de pessoas. Da mesma forma, organizações como a Organização Mundial do Comércio e acordos como o NAFTA transformaram economias inteiras. Mas aqui está o problema: essas alianças globais também podem criar vulnerabilidades. Quando uma nação vacila, os efeitos se espalham pelo mundo. Essa interconexão poderia servir como a cola que une as 10 nações. Moedas digitais como Bitcoin, juntamente com a ascensão das moedas digitais de Banco Central, CBDCs, também estão remodelando o funcionamento do dinheiro. Imagine um mundo onde as nações adotam uma moeda digital unificada, agilizando as transações, mas também centralizando o poder financeiro. Essa tecnologia emergente poderia desempenhar um papel na formação da coalizão das 10 nações, abrindo caminho para que um líder global assuma o comando. O cenário parece estar pronto para algo monumental, e pode não estar tão distante quanto pensamos. Imagine isso, uma coalizão de 10 nações se unindo, reunindo seu poder militar e político em uma força unificada tão formidável que poderia mudar o curso da história. Em Apocalipse 17:12, está escrito: esses 10 reis receberão autoridade por uma hora, um período breve, mas intensamente significativo, destacando o vasto poder que eles exercerão, mesmo que seja temporário. Poderíamos estar testemunhando os primeiros sinais de tal aliança se formando diante de nossos olhos. Mas é aqui que as coisas tomam um rumo ainda mais perturbador. A Bíblia é clara ao dizer que essas 10 nações não agirão de forma independente. Em vez disso, elas entregarão sua autoridade ao Anticristo. Esse líder global se apresentará como a resposta para os problemas mais urgentes do mundo, prometendo paz e soluções. No entanto, como Apocalipse 13:7 nos alerta, foi-lhe dado poder para guerrear contra o povo santo de Deus e para vencê-lo, e foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Sob sua liderança, essas 10 nações se unirão, criando uma coalizão poderosa que pode parecer indomável, mas está destinada à destruição. Ao olharmos ao nosso redor, vemos que os sinais dessa profecia já podem estar se revelando. Mas a questão crucial permanece: qual é o elemento que falta para unir essas 10 nações? A história nos ensina que a unidade geralmente surge dos fogos da crise. Guerras, pandemias e colapsos econômicos historicamente levaram as nações a colaborar pela sobrevivência. Agora, imagine uma crise tão global em escala que exige ação urgente e coordenada de todos os cantos da Terra, um colapso financeiro que envia ondas de choque por todas as economias, um ataque cibernético que paralisa a infraestrutura global ou uma catástrofe ambiental em uma escala que nunca testemunhamos antes. Tal crise pode ser o catalisador que forma a base dessa coalizão de 10 nações. Então, quais nações poderiam cumprir essa profecia? Embora a Bíblia não as nomeie especificamente, ela nos fornece pistas que muitos estudiosos interpretam como apontando para os remanescentes do Império Romano, um império que já abrangeu a Europa, partes do Oriente Médio e o norte da África. Mas e quanto às potências globais de hoje, nações como China, Rússia ou Estados Unidos poderiam desempenhar um papel nessa coalizão, ou poderiam se opor, desafiando sua autoridade? Refletindo sobre a imagem da estátua de Nabucodonosor, com seus pés feitos de ferro e barro, ganhamos uma visão sobre a natureza dessa coalizão. O ferro representa força, poder militar ou poder econômico, enquanto o barro simboliza fragilidade, destacando as divisões internas e fraquezas dentro da aliança. Essas imagens falam diretamente da situação que observamos no mundo hoje. Nações podem se unir por uma causa comum, mas suas alianças são frequentemente precárias, mantidas unidas por tênues fios de cooperação que podem se romper quando seus interesses individuais colidem. Basta olhar para a divisão que surgiu durante o Brexit. O choque entre interesses nacionais e unidade coletiva revelou o quão frágeis essas alianças podem ser. A mesma dinâmica poderia se aplicar a uma coalizão de 10 nações. Pode parecer forte no início, mas, abaixo da superfície, está repleta de tensões e agendas concorrentes. E, no entanto, essa tensão pode ser exatamente o que o Anticristo explorará. Em meio ao caos e à desordem de uma coalizão frágil, ele se apresentará como aquele capaz de restaurar a paz, a ordem e a estabilidade. Por um tempo, suas promessas ganharão a confiança dessas nações, que acreditarão que ele pode trazer harmonia a um mundo fraturado. Mas aqui está a verdade suprema: esta coalizão,
não importa quão poderosa pareça, está condenada. Apocalipse 17:14 nos diz: eles farão guerra contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Embora as 10 nações possam subir ao poder, sua rebelião contra Deus levará à sua queda final. Este é um aviso terrível e uma palavra de segurança para os crentes. Ele nos lembra que, embora os poderes do mundo possam subir e cair, o reino de Deus é eterno e inabalável. Para aqueles que observam, é um chamado para despertar para reconhecer os sinais dos tempos antes que seja tarde demais. Então, o que isso significa para nós hoje? Somos meros observadores passivos ou temos um papel a desempenhar nessa profecia que se desenrola? A cada dia, o mundo se torna mais interconectado e mais frágil. A unidade global não é mais apenas um ideal, está sendo promovida como uma necessidade. No entanto, como acontece com qualquer força, a unidade pode ser uma espada de dois gumes. Na superfície, ela promete paz e progresso. Líderes se reúnem para cúpulas, apertando mãos, fazendo discursos e delineando grandes planos para salvar o mundo. Tudo parece tão polido, tão ensaiado, como uma performance destinada ao mundo admirar. Mas sob esse exterior polido, as tensões se acumulam. Toda crise apresenta a oportunidade de consolidar mais poder. Toda solução para problemas globais parece exigir uma troca, menos independência, mais supervisão. As fronteiras se confundem, a soberania nacional enfraquece e o controle muda para organizações globais. O atual impulso pela unidade poderia ser mais do que apenas uma reação aos desafios globais. Poderia estar preparando o terreno para a coalizão de 10 nações perdida nas Escrituras. E se sim, quem está realmente puxando as cordas nos bastidores? O que é fascinante, e profundamente inquietante, é que as alianças que vemos se formando hoje podem parecer fortes, mas são, em última análise, frágeis, como uma mistura de ferro e argila. As nações podem concordar com certos objetivos, como comércio ou política climática, mas no momento em que seus interesses divergem, as rachaduras aparecerão. Esses avanços globais resolvem problemas, sim, mas também concentram poder. Imagine um mundo onde cada transação, cada movimento, cada decisão é rastreada e controlada por um sistema centralizado. A tecnologia poderia desempenhar um papel fundamental na união dessas 10 nações, ou mesmo capacitar o anticristo a impor seu reinado. As peças estão se encaixando, quer as vejamos ou não. Pode ser avassalador considerar o estado do mundo, especialmente quando parece que tudo está girando fora de controle. Mas deixe-me lembrá-lo de algo importante: nada disso pega Deus de surpresa. A Bíblia não é apenas uma coleção de histórias antigas, é um projeto para entender os tempos em que vivemos e o que está por vir. Apesar do caos, o plano de Deus está se desenrolando exatamente como ele disse que aconteceria. Seu reino permanece inabalável e eterno, um farol de esperança em um mundo que pode parecer cada vez mais instável. Eis porque esta mensagem é tão crucial: as 10 nações não são apenas uma possibilidade futura, elas servem como um poderoso lembrete de que a palavra de Deus é verdadeira, e seu plano divino está se desdobrando constantemente. À medida que testemunhamos alianças globais se formando e líderes mundiais pressionando pela unidade, não devemos ficar cheios de medo ou ansiedade. Em vez disso, devemos ser motivados a nos preparar. A Bíblia não compartilha essas profecias para nos assustar, ela as fornece para que possamos reconhecer os sinais e permanecer firmes em nossa fé. Mesmo quando essas nações parecem poderosas, com poder e influência, sabemos que seu reinado acabará por ruir diante da soberania do Rei dos Reis. Em Daniel 7:14, somos lembrados de que o domínio de Deus é eterno, nunca desaparecendo ou terminando, e seu reino permanecerá para sempre. Esta é a esperança à qual nos apegamos, mesmo enquanto observamos os eventos do mundo se desenrolarem. As alianças das 10 nações podem parecer inabaláveis, movidas pela ambição e força, mas as Escrituras nos asseguram que seu reinado será de curta duração. Em Daniel 2:34-35, lemos: enquanto vocês estavam observando, uma pedra foi cortada, mas não por mãos humanas. Ela atingiu a estátua em seus pés de ferro e barro, despedaçando-os. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram todos despedaçados e se tornaram como palha na era no verão. O vento os levou embora sem deixar vestígios. Mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma enorme montanha e encheu toda a terra. Esta pedra, no entanto, não é uma rocha qualquer. Ela representa o reino de Deus, eterno, imparável e além de qualquer coisa que o mundo possa oferecer. A estátua em Daniel simboliza os reinos terrestres, construídos sobre orgulho humano, riqueza e poder. No entanto, não importa quão imponentes esses reinos possam parecer, eles repousam sobre uma fundação frágil, ferro misturado com argila. Quando a pedra de Deus atingir, toda a estrutura ruirá, um lembrete gritante de que nenhuma autoridade humana pode resistir ao poder do reino de Deus.
o reino de Deus é um tema central em todos os evangelhos e no Novo Testamento. É sinônimo do reino dos céus, embora o significado possa variar um pouco dependendo do contexto. No sentido mais amplo, o reino de Deus se refere ao governo supremo e eterno de Deus sobre o universo. A Bíblia fala disso claramente. Salmo 103:19 afirma: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Até o rei Nabucodonosor reconheceu essa verdade quando declarou: o seu reino é um reino eterno. Daniel 4:3. Toda a autoridade, todo o reino, foi estabelecido por Deus. Romanos 13:1. Portanto, em um sentido, o reino de Deus abrange tudo o que existe. A Bíblia também fala do reino de Deus como o reino literal de Cristo na terra durante o milénio. Como Daniel profetizou, o Deus do céu estabelecerá um reino que nunca será destruído. Daniel 2. Essa promessa é ecoada por muitos profetas, incluindo Obadias, Abacuque, Miqueias e Zacarias. Os teólogos frequentemente se referem a esse futuro reino como o reino da glória quando ele for totalmente revelado. O reino de Deus é multifacetado. Enquanto Deus é o governante de todo o universo, seu reino também está em ação aqui na terra. À medida que experimentamos arrependimento e renascimento, Deus está preparando seu povo, transformando seus corações para prepará-los para o céu. O que ele começa na terra será completado no céu. Daniel 2:44 nos oferece uma promessa poderosa: no tempo desses reis, o Deus do céu levantará um reino que nunca será destruído, nem será dominado por outro povo. Ele destruirá todos esses reinos e os destruirá, mas ele mesmo durará para sempre. Esta não é apenas uma esperança distante, mas uma realidade atual que Deus está preparando. Ao contrário dos reinos temporários deste mundo, o reino de Deus é construído sobre justiça, paz e retidão. É um reino eterno, que nunca desaparecerá. Devemos reconhecer o caos e a instabilidade que frequentemente caracterizam o mundo ao nosso redor. No entanto, a visão de Daniel nos lembra que essa turbulência é temporária. A ascensão e queda de impérios terrestres são parte do plano maior de Deus. Nada disso surpreende Deus, ele está totalmente no controle, orquestrando eventos em direção a algo muito maior do que podemos compreender. Ao testemunharmos a ascensão das 10 nações e a formação de alianças poderosas, podemos nos agarrar à esperança de que o reino de Deus triunfará no final. Quando isso acontecer, ele não substituirá apenas os antigos reinos, ele transformará completamente o mundo. Então, o que podemos fazer enquanto isso? Primeiro, mantenha-se informado. Fique de olho nos eventos mundiais e compare-os com os ensinamentos das Escrituras. Segundo, ore por sabedoria, coragem e força para permanecer firme em sua fé. Finalmente, prepare-se, não por medo, mas com esperança e antecipação. Como Jesus disse em Lucas 21:28, quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e levantem as suas cabeças, porque a sua redenção está próxima. Obrigado por se juntar a mim nesta jornada perspicaz através da profecia das 10 nações. Se você achou esta mensagem encorajadora, compartilhe com alguém que precisa ouvi-la. Não se esqueça de curtir, se inscrever e clicar no sino para explorações mais aprofundadas da Palavra de Deus. Até a próxima, permaneça fiel, permaneça vigilante e lembre-se sempre, o plano de Deus está se desenrolando, e seu reino reinará para sempre.